Esse é sem dúvidas o vídeo mais importante que eu já fiz, porque com ele eu vou resolver a maior dificuldade de todo mundo que está aprendendo inglês. E qual que é essa dificuldade? Bom, digamos que se eu perguntar para 1000 alunos aí o que te impede de ficar fluente, 95% vai responder: eu desisto no meio do caminho. Isso geralmente é por falta de foco ou então por ficar procrastinando. Essa é a reclamação número 1 e você que está aí assistindo provavelmente está entre esses 95%. E eu super te entendo de verdade, só que isso vai mudar. O fato de tanta gente desistir do inglês vem de alguns bloqueios que a gente cria e eu mapeei o que exatamente que cria esses bloqueios e descobri que são 7 mentiras que ou as pessoas te contam ou você fica falando para você mesmo. E aí, quando você acredita em qualquer uma dessas mentiras, você vai acabar desistindo de aprender inglês. Agora eu vou destruir completamente cada uma dessas mentiras, né? Mostrar para você por que elas são mentiras. Assim você já entra aí com a mentalidade certa para aprender inglês e não vai mais desistir de chegar à fluência. Então vamos lá, direto ao ponto. Mentira número 1, para ser fluente de verdade, só indo para o exterior. Mentira! Esse mito, apesar de não ser verdade, ele até que é embasado em uma coisa que faz sentido. Se você estiver 100% imerso no idioma, né, você vai ter mais oportunidade para praticar, vai ter mais contato com o vocabulário, né, aprender mais palavras, então realmente ajuda mesmo. Mas eu conheço muita gente fluente que não foi para o exterior. Muitos alunos mesmo do meu curso, né, a jornada, nunca foram para o exterior e falam inglês. Inclusive eu até conversei com alguns deles. Se você quiser dar uma olhada depois, né, o link está aqui na descrição. Eu mesmo sou prova viva disso, né? Eu sou professor de inglês e nunca fui para o exterior. Só para Paraguai, mas aí não conta, né? E eu conheço também vários outros professores aí que nunca foram para o exterior e ensinam inglês. E um outro ponto aqui, tem muita gente que mora fora, mas não fala inglês, porque sempre que você vai viajar para fora, tem lá os grupos de brasileiros, tem mercado de brasileiro, e muita gente vai para o exterior, mora fora e só entra em contato ali com o brasileiro. Ah, preciso no mercado, vai no mercado brasileiro. Vou assistir até um filme, vou assistir dublado. As pessoas ficam na zona de conforto interagindo só com o brasileiro, né? E aí realmente não adianta. Você precisa se expor ao idioma e você precisa estudar muito. Só morar fora do Brasil não faz mágica nenhuma. E tem uma outra coisa que muita gente esquece de levar em consideração, que é, se você está morando fora, eles só vão conversar com você se você souber um pouquinho pelo menos, né, de inglês. Se você não sabe nada ou está no muito básico, eles não vão parar o dia deles para te ensinar, não é obrigação deles. Essa responsabilidade de aprender é sua. Para aprender inglês, você precisa se expor ao idioma e praticar, né? Estudar muito. E você nem precisa sair para o exterior, você não precisa nem sair de casa para isso. A internet está aí justamente para isso. Você só tem que ter disciplina, dedicação, professor que queira te ensinar e ter um método que funcione. Mentira número 2, vai ser rápido, simples e um dia vai acabar. Eu entendo a sua ansiedade de querer colher logo os frutos do seu esforço, do seu estudo, mas a verdade é que, infelizmente, né, ou felizmente, a maior parte das coisas da nossa vida a gente não aprende rápido, não aprende em um dia, uma semana. Leva tempo e a gente tem que aceitar isso. E aprender inglês é a mesma coisa. Se você começar a aprender inglês com pressa de acabar, não vai dar certo. É tipo você querer se preparar para correr uma maratona dando tiros aí de 100 metros. Não vai rolar. Aliás, só para deixar claro, aprender uma língua, independente de qual língua seja, é um processo que nunca acaba, nunca vai ter fim, não vai terminar um dia. Você sempre vai estar aprendendo alguma coisa. Até eu, mesmo sendo professor de inglês há um tempo aí já, todo dia eu aprendo coisa nova. E você pode perguntar isso para qualquer outro professor de inglês. Ele vai te falar que você tem que estar sempre estudando, melhorando, se aperfeiçoando e aprendendo coisa nova. Só que nem todo mundo quer saber de seguir o processo, né, e esperar que aconteça. As pessoas querem coisas com urgência, principalmente se você tem uma viagem marcada para perto ou então uma entrevista de emprego. E é aí que surgem aqueles métodos milagrosos que vão falar que você fica fluente em 6 meses, e o pior é que esses cursos estão cheios de alunos. Ou seja, tem gente que acredita de verdade que dá para qualquer pessoa ficar fluente em 6 meses, mas isso não existe. E aí a pessoa vai lá, né, todo animado, vou ficar fluente em 6 meses,
só que não acontece, daí vem o trauma, vem a frustração e a pessoa desiste totalmente, né, de aprender. Por isso que é tão importante assim você já começar com a sua expectativa alinhada, ou seja, esteja ciente que é um processo que vai levar tempo. Aliás, uma dica aqui, né? Sempre que você se sentir meio desanimado, tenta voltar um pouquinho aí no tempo e perceber o quanto que você evoluiu. Você pode, por exemplo, gravar áudios, né, quando você for estudar inglês, e aí daqui um mês você volta lá no tempo e ouve aqueles áudios que você gravou. Assim você vai perceber o quanto você evoluiu. Mas presta atenção agora também, né? Eu não estou falando que você vai levar 3, 4, 5, 6 anos para ficar fluente. Nada disso. Com organização, com dedicação e com o método correto, você pode sim encurtar muito esse tempo que você vai levar para ser fluente. Mentira número 3. Ser fluente é entender tudo e falar tudo. Mentira! Você sabe tudo do português? Não sabe, né? Então pra que tu quer aprender tudo do inglês? Dá só uma olhada nessas palavras aqui, ó. Senescência, batráquio, estapafúrdio. Cara, que é isso? Isso são palavras do português. Às vezes a gente acha que sabe muita coisa, né, de português, mas na verdade não. A gente só sabe a ponta do iceberg. Iceberg. Mas tá tudo bem, porque é só a ponta do iceberg que a gente realmente precisa para se comunicar. Isso também vale para o inglês, nenhum nativo sabe 100% do idioma dele. Dá só uma olhada nesses dados aqui. A estimativa é que o inglês tem mais ou menos umas 500 mil palavras. Um nativo ele conhece cerca de 15% disso, umas 70 mil. E na verdade só usa cerca de 10 a 15 mil palavras. Um nativo. Então desapega agora dessa ideia de que você tem que entender tudo, tem que aprender tudo. Isso aí não vai te levar a lugar nenhum. E só de colocar isso na sua cabeça, você já vai se sentir mais leve, né? Não vai ficar sobrecarregado aí e nem com aquele medo de começar a aprender. Fluência não é perfeição. Até depois de fluente você vai continuar errando conjugação verbal ou pronunciando alguma coisa errada, tipo nós vamos. Inclusive, essa visão aí de que a gente não precisa aprender tudo para ficar fluente é justamente a filosofia que eu uso lá dentro do curso, né, a jornada. E é um método que eu chamo de inglês 80-20. Mentira número 4, inglês não cabe na rotina. Eu sei exatamente como que é quando você tem uma rotina intensa, né, que não tem nem tempo para almoçar e direito, sai de casa cedinho, chega em casa de noite, tudo que você quer é desabar na cama. Eu também já tive uma rotina desse tipo. Acordava cedo, não tinha tempo para almoçar, chegava em casa e ainda tinha que gravar os vídeos lá para o curso, né, as aulas. E ainda assim eu consegui criar tempo para as minhas prioridades. E todo mundo, sem exceção, consegue tirar 20, 30, 40 minutos aí por dia. Muitos alunos me confessam, né, na verdade, que ficam lá um tempão, horas e horas por dia, passando lá nas redes sociais e vendo um monte de coisa fútil. Então dizer que você não tem tempo para aprender inglês significa que aprender inglês não é uma prioridade para você. Só que se você está até agora aqui me ouvindo, isso quer dizer sim que o inglês é uma prioridade para você. E agora uma coisa bem importante que talvez você ainda nem tenha se ligado, eu vou até chegar mais perto aqui para falar isso. Tempo livre não vai cair do céu. Você tem que criar o seu tempo de estudo, senão a vida vai te engolir e você nunca vai fazer nada. Você sempre vai ter as mesmas 24 horas no dia, então se você quer fazer alguma coisa nova, você vai ter que deixar de fazer alguma coisa que você já faz ou fazer um pouco menos. Aqui algumas ideias do que você pode estar fazendo. Você pode, por exemplo, acordar mais cedo, ou então ir dormir mais tarde, ou estudar no domingo, ou então deixar de fazer alguma coisa inútil que você faz e substituir isso pelo inglês. Ah, Gabriel, mas eu já durmo só 5 horas por noite. Isso são ideias. Eu sei que essas ideias podem não se aplicar para todo mundo, mas você tem que parar de dar desculpa para as ideias que eu dou e começar a pensar em alguma coisa que se aplica no seu caso. Uma coisa que vai te ajudar a economizar tempo é justamente que você não precisa mais se deslocar para ir para a escola, né? A escola entre aspas aí, já está o tempo inteiro contigo no seu bolso, né? O seu celular. Por isso que estudar online tem tanta vantagem, né? E além, é claro, do tempo, você pode ver as aulas o quanto você quiser, pode ver várias vezes aí por dia, várias aulas por dia. E qualquer 10 minutos livres aí que você tiver já é uma oportunidade que você tem para estudar. Por isso que o meu curso é online, justamente para se encaixar aí para todo mundo na rotina.
Mentira número 5, inglês é difícil. Tudo que é novo pode parecer um monstro no começo e tá tudo bem, né? Eu sei como que é ter essa sensação. Quando eu comecei aí a trabalhar nas minhas redes sociais para ensinar inglês, parecia que era um negócio que eu nunca ia dominar, porque tinha muita coisa todo dia para eu aprender e para eu aplicar. Mas no final das contas deu tudo certo para mim, minhas redes sociais, meu curso continuam crescendo até hoje. E como deu certo para mim, vai dar certo para você também, eu vou te provar isso. Analisando com cuidado, você vai perceber que o inglês na verdade não é tão difícil assim. Pode até ser demorado, mas não é difícil. Na verdade, pra gente que é brasileiro, o inglês chega a ser até uma das línguas mais fáceis aí para aprender. Quer ver só? Primeiro argumento. O alfabeto é o mesmo que o do português. Imagina só se você vai aprender russo, ou árabe ou japonês. É um alfabeto completamente diferente. Segundo ponto, a gente tem várias palavras que são bem parecidas, tipo future, que significa futuro, ou então idea, que significa ideia. E tem mais uma coisa, tem palavras que nem precisam de tradução porque a gente já usa elas em inglês, tipo internet, Facebook, cowboy. Claro, né, com uma pronúncia um pouquinho diferente, mas você não precisa aprender o que elas significam. Agora, sendo um pouquinho mais técnico aqui, mas não sai do vídeo. No inglês a gente usa a mesma palavra para o feminino e para o masculino. Isso pode não parecer muita coisa, mas se for aprender, por exemplo, francês, tem palavras que no Brasil são masculinas, né, no português, e que no inglês são femininas. Isso aí dá um nó na cabeça que você não tem nem noção. A menos que você já tenha aprendido, né, alguma outra língua. Só para exemplificar, em inglês a gente usa teacher para professor e para professora, ou então friend para amigo e para amiga. Também tem a questão da ortografia, né, que é bem menos complexa, você não tem que se preocupar com hífen, com acento, com tio, com nada disso. Até a conjugação, né, dos verbos é mais simples no inglês. Gabriel, o que é conjugação, o que é verbo, meu Deus do céu? Verbo são ações, simples assim. A conjugação é mais fácil você entender com um exemplo. Dá só uma olhada como que a gente conjuga o verbo fazer em português. Agora dá uma olhada em como a gente conjuga o do, que é o fazer, em inglês. Pois é, né? E nem vou falar, mas já estou falando da variedade de filme que você tem para poder praticar sem estar exatamente ali estudando. Não que outras línguas não tenham, né? O francês tem muitos filmes e séries aí boas, o italiano também, só que a quantidade, né, nem se compara com a que a gente tem no inglês. E filme é muito eficiente para ensinar uma língua, né, para você praticar, porque tem as expressões faciais, né, tem a entonação da voz ali e principalmente tem a conexão com a história, né? Se você está conectado ali com a história, você vai assimilar aquilo muito mais fácil, você vai aprender inglês mais fácil usando filmes. Mentira número 6, tem que ter dom para aprender inglês. Mentira! Inglês é igual qualquer outra habilidade, nadar, dirigir, cozinhar. Todo mundo pode aprender isso, só que é claro, né, que exige prática. Claro que como em tudo na vida, né, algumas pessoas podem ter sim mais facilidade, todo mundo tem ponto forte e fraco, todo mundo tem facilidade e dificuldade com alguma coisa. Só que o fato é que todo mundo que não desiste vai chegar lá. Isso é fato, cedo ou tarde vai chegar lá. E só um dado aqui para você se animar um pouquinho mais. Sabe quantos falantes nativos do inglês tem no mundo? Cerca de 500 milhões. E sabe quantos falantes não nativos do inglês tem no mundo? Cerca de 1 bilhão. 1 bilhão de pessoas aprenderam inglês do zero. Aí você quer me falar que 1 bilhão de pessoas têm o dom para aprender inglês. Tá louco, né? Não vai usar isso aí para uma desculpa para você não tentar. Ah, mas pessoa lá tem mais dificuldade do que eu para aprender, ela vai aprender mais rápido. E daí? E daí? Isso aqui não é uma corrida para você aprender inglês mais rápido do que o outro. A menos que você esteja em uma competição, né? Mas acho que não é o caso. Aí você fica aí parado, né? Pensando que não tem o dom e as pessoas que têm dificuldade estão lá ralando para aprender, vão chegar na fluência e você não vai ter saído nem do lugar.
Então você tem que se motivar. Tem pessoas que têm muito mais dificuldade do que você, têm uma rotina muito mais puxada do que você e eles conseguem. Então não usa isso como desculpa, usa isso como motivação. Elas conseguiram, então você também vai conseguir. Quando eu comecei a aprender a dirigir lá na autoescola, eu tinha muita dificuldade. Eu reprovei 4 vezes, 3 vezes na baliza, uma vez lá na rua. E mesmo assim, hoje eu dirijo tranquilo, né, automático, e eu nunca nem bati o carro. É tudo questão de prática, tudo que você fizer várias e várias vezes por dia, todo dia, você vai ficar bom naquilo, não tem como você não ficar bom naquilo. Mentira número 7, dá para ficar fluente fuçando na internet. Aqui eu até acho que dá para fazer, já ouvi relatos, né, de pessoas que conseguiram ficar fluente, mas a verdade é que isso não é uma regra, né, é uma exceção. Mas eu não apostaria minha fluência nisso, porque às vezes você vai passar um tempão ali fazendo as coisas do jeito errado, com o método errado, né? E aí depois você vai se arrepender e adivinha só, o tempo não volta. Por isso que é bom você já fazer do jeito certo desde o início. E vocês não têm noção do tanto de gente que eu vejo estudando sem rumo aí na internet, vendo todo o vídeo que aparece pela frente, baixando qualquer material. E até parece um negócio óbvio, né? Se você quer aprender alguma coisa hoje, para onde que você vai na internet? Você vem aqui para o YouTube. Aí um dia você vê lá o vídeo do verbo get, no outro dia, daqui uns 3, 4 dias, aparece para ti lá um vídeo, sei lá, falando de sufixos. Aí depois aparece um vídeo falando de expressões e tudo que vai aparecendo, né, você vai assistindo. Qual que é o problema disso? A internet é um oceano de desorganização. Tem um monte de informação picotada, tudo fora de ordem. Não tem cronograma nenhum, não tem nenhum aprofundamento nas coisas, né? São informações bem rasas, geralmente. E não me entenda mal aqui, tá? O YouTube e outros lugares também na internet são ótimos para estudar, só que para complementar o conteúdo. Você não vai ficar fluente indo por esse caminho aí, definitivamente não. No meio de toda essa confusão aí, sabe o que vai acontecer? Você vai pensar, meu Deus, inglês é difícil. Mas não é você que está estudando no meio de uma bagunça, é só isso. E um negócio que ninguém fala também, né, é o ritmo de estudo. Não adianta você ver um vídeo hoje, uma aula hoje, e daqui uma semana só você vai ver outra aula. Isso aí não adianta, o inglês tem que ter contato todo dia. Gabriel, não quero estudar no domingo. Beleza, assiste um filme então legendado ou sem legenda também no domingo. Isso aí já vai contar como a sua dose aí diária de inglês. E agora um bônus aqui, que não é bem uma mentira, né, mas que também faz você desistir de aprender inglês, que é você não ter um objetivo bem claro na sua mente. Por que exatamente você quer ser fluente em inglês? Quais são os benefícios que aprender esse idioma vai trazer na sua vida? A sua família vai ser beneficiada se você for bilíngue? Sempre tem essas coisas bem claras aí na sua mente. Tem um aluno meu, o Pedro, que ele quer aprender inglês para falar com a netinha dele, que só sabe falar inglês. E ter uma meta também vai te ajudar a manter o foco no processo, né? Porque ele pode ser longo, então você precisa ter esse foco. Então tenha um objetivo, eu quero aprender inglês para ter acesso aos melhores salários aí, ou então eu quero aprender inglês para ganhar uma bolsa de estudos ou para fazer viagens aí para o exterior. Pensa durante esse seu motivo, durante os estudos, isso aí vai te encher de motivação. E se você tem interesse em conhecer o meu curso, que inclusive resolve todos esses problemas aí que eu falei agora, o link para ele está aqui na descrição e também nos comentários. Ele é online, vitalício, e tá tudo na ordem certinha lá para você estudar, além dos encontros semanais que você vai ter comigo. Não esquece, o link para ele está aqui embaixo. Até a próxima e goodbye!